Pessoal, bom dia. Wagner Pedraza, presidente da associação, e ao meu lado direito, Sérgio Casper, vice-presidente da associação, e o nosso procurador, Alex Fernandes, para a gente tratar finalmente da questão nossa, do julgamento que teve do acórdão, tratando dos direitos de crédito dos servidores associados do Ministério Público do Estado de Rondônia, após o ingresso da ação em 2016. Né? E abro esse momento dizendo da nossa gratidão a Deus. Foi Deus quem conduziu todo esse processo e finalmente chegamos a essa conclusão, esse desfecho que é de boas novas para todos nós. Nossa gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Que aqui, nesse projeto que se iniciou muito antes, né, Casper, de estarmos na eleição. Porque quando eu chamei você lá naquela reunião que nós fizemos, né, uma luta, nós iniciamos o processo, não se iniciou, então, dessa conquista, não foi agora, não foi com a eleição. A eleição foi uma sequência de todo um trabalho que foi feito antes. Eu quero aqui dizer da minha gratidão a você, Casper, que assumiu essa responsabilidade com a gente. Quero destacar aqui a participação do Limeira, era presidente do sindicato, quando nós fomos lá com o desembargador, o doutor Gilberto, e foi muito importante a participação do Limeira, que nos está assistindo ali do outro lado da tela, né? Muito obrigado, Limeira, que Deus te abençoe por toda essa oposição nossa. E também agradecer ao Marcelo, né, que junto com o Limeira permitiu que nós trouxéssemos as instalações do nosso escritório da associação. Fizéssemos atendimentos também, né? Uma participação importante, inclusive, pedir a você que dê o apoio aí para o nosso representante lá no Iperon. O Marcelo está concorrendo a uma das vagas lá no Iperon, e eu já peço a você o apoio, o seu voto para o nosso representante. O Marcelo tem uma vasta experiência já na administração pública, passou 5 anos na Gero, mais 5 anos em Daron, e mais 1 ano, eu não sabia, lá na Companhia de Mineração de Rondônia. Então o cara tem preparo, né? Sim. Eu já havia dito, inclusive... É importante nós ter alguém lá, né, nosso lá, nos representando, né? Precisamos do teu apoio para você votar no Marcelo. Vai ser dia 8 e 9 de julho, a eleição do Iperon. Essa parte, então, do acórdão, aí eu já vou passar aqui para o doutor Alex. Doutor Alex, chegamos ao final do processo, então, finalmente, parece-me que a ABC não pode mais recorrer. O objetivo é, quando nós podemos receber esse dinheiro, você vai ter que fazer cálculo, o senhor vai entrar com um pedido de liberação desse dinheiro. O que vai rolar agora, depois dessa decisão? Transitou em julgado ou a B6 ainda pode recorrer? E quando, se não pode recorrer, quando a gente vai entrar com os pedidos para que cada um de nós recebamos esses valores que estão lá? Perfeito. Primeiro eu quero agradecer a confiança da direção, falo aqui em nome da presidência, da vice-presidência, também me estendo meus cumprimentos ao sindicato, que na oportunidade o Limeira nos auxiliou muito nessa questão. Dizer também que foi um desafio, de fato, né? Um processo que se estendia desde 2016, com uma sentença transitada em julgado desde 2022. Então, quando o presidente nos deu essa demanda, a gente percebeu, tanto o presidente como o vice-presidente, né? A gente entendeu da urgência dessa demanda, né? E das questões que envolviam tudo isso. E graças a Deus, com a presença de Deus mesmo nesse trabalho, porque sem Ele nada seria possível, né? A gente conseguiu, dentro de um conjunto mesmo de ideias, conseguimos reverter a situação e hoje, graças a Deus, temos julgados os 2 agravos que tramitaram na terceira Câmara Civil. Um discutia a questão voltada à titularidade dos créditos depositados, o que foi reafirmado pela terceira Câmara, né, de que os
os créditos depositados em conta judicial são de propriedade dos substituídos, e também num outro agravo se discutia a possibilidade de liberação desses valores e a queda da suspensão do processo de execução, porque o juiz tinha suspendido os efeitos, por isso que ninguém conseguia fazer os levantamentos. Interpusemos uma medida junto ao tribunal, fundamentamos a respeito da falta de amparo legal para a suspensão do processo e, consequentemente, esse obstáculo dos servidores em realizar os depósitos, os levantamentos, e graças a Deus conseguimos. Hoje nós temos dois acórdãos com provimento de recurso, um da titularidade já transitado em julgado, o outro, volto a observar, não transitou em julgado ainda, mas por se tratar de crédito de natureza alimentar, o próprio voto do desembargador já autoriza os pedidos de levantamento sem prestar caução de nada, tá certo? E que, mais uma vez, em decorrência do estado de revelia da B6, nesse agravo onde viabilizou o levantamento dos créditos. O que é revelia? Revelia é quando ele não se manifesta no tempo hábil. Quando a gente apresenta um recurso, certo, o juiz, pela regra processual, certo, ele intima a outra parte para se manifestar em torno do agravo. Isso foi dado, isso foi feito, e a B6 não se manifestou. Tá? Ela transcorreu em aberto. E aí, agora, nesse momento, processualmente falando, ela não tem condições de querer discutir o mérito do agravo. Que é a liberação. Que é a liberação. Então, para os titulares. Então, em questão da liberação, presidente, tá? Em questão de todas essas questões envolvidas, a titularidade também, certo, tudo isso já foi superado, inclusive no processo do agravo do instrumento 6267, já foi expedida a certidão do tribunal, dando a publicação do acórdão provido por unanimidade. A gente, mais uma vez, fica feliz com essa notícia. Agora esperamos, e agora deve ser feito os pedidos individuais para cumprimento da sentença. Quer dizer que eu e o Casper, por exemplo, podemos pedir a liberação dessa verba ao juízo da causa? Exatamente, e é importante esclarecer isso. Todo servidor, você substituído, que tem crédito em conta judicial, você está hoje apto, né, a contratar um advogado e fazer o pedido junto ao processo de 2016 para que haja o cumprimento dessa sentença requerendo o levantamento dos valores. Lembrando uma coisa, né, Casper? A gente não pode pedir a liberação desse dinheiro sem pagar as custas. As custas. Né? Nós temos um compromisso, né? Porque houve uma condenação do primeiro advogado, né? Nós temos... E lá nós temos que pagar as custas, né? Nós perdemos as custas e tem os honorários também. E foi perdido, né? Que nós temos que pagar. Então isso aí tem que ser apresentado num cálculo e a gente fazer. E a gente só está levando isso ao conhecimento de vocês porque essa data foi ontem, entendeu? Que deu esse prazo, né? Foi dia 16. É isso, doutor Alex? Então, quer dizer, nós temos esses dias aí, o doutor Alex deve estar fazendo isso de hoje para amanhã, solicitando esse levantamento, e eu acredito que antes do recesso a gente consiga finalizar isso, né? Exatamente. Então, gente, é muito importante, você que quer liberar o seu crédito, entre em contato com a Secretaria da SEMPRO, né, para que o doutor Alex possa fazer o pedido para a retirada desse dinheiro, individualmente. Então, doutor Alex, hoje, por fim, já estamos autorizados a fazer esses pedidos. Perfeito. Perfeito. Eu digo isso processualmente falando, presidente, de que o acórdão publicado já autoriza a execução provisória do cumprimento de sentença, considerando a natureza alimentar do crédito depositado, não necessita de prestação de caução, ou seja, aquele que vai requerer o dinheiro levantado não precisa depositar um valor que garanta o juízo, e que, mais uma vez, presidente, o que se fez foi justiça. Graças a Deus, o desembargador ele conseguiu entender, de fato, que desde 2022 os substituídos já mereciam ter esse crédito depositado e levantado. Maravilha. Registro também, doutor Alex, que foi, na verdade, uma luta, né? A demora em função, não que a gente não quisesse, né? Porque todos aqui têm interesse de resolver o quanto antes, só que tínhamos que aguardar os trâmites processuais, né? E agora se chegou a um termo, né? E acredito que até o recesso aí de julho a gente consiga resolver essa questão. E agradecer a todos que confiou em nós, né, e no doutor Alex, porque na verdade é uma luta, né, porque senão sabe-se lá o que iria acontecer com isso, né,
Coisas muito estranhas. Chegou uma hora que eu vou falar para vocês. Eu pensei que a gente era caso perdido. Inclusive, o Casper falou de uma questão onde algumas decisões e reuniões tinham dado como resultado final ao negativamente as petições de algumas entidades aí que eventualmente, né, houveram decisões que caçaram, vamos falar assim, os créditos de servidores, e vocês entendem que... Na verdade, Wagner, presidente, na verdade parecia que nós não tínhamos pessoas interessadas em resolver. Colegas nossos, né, que estavam à frente da presidência, fatos e coisas muito estranhas que aconteceram no decorrer do processo, que é uma coisa que a gente não aceita e não concorda. Eu quero tomar a liberdade de tratar um pouco sobre esse assunto. Eu estava conversando em particular com o presidente ontem sobre isso. Eu acho que o tempo é reservado e Deus reserva o tempo para cada pessoa resolver as coisas. Por mais que outras pessoas tiveram a possibilidade de resolver, não sei por qual razão não resolveram, mas se Deus nos incumbiu de resolver, graças a Deus a gente conseguiu e nos capacitou em resolver. Então eu estou muito mais hoje numa fase de gratidão, Casper, por tudo que Ele me capacitou, te capacitou o presidente, como a nossa equipe como um todo, de enfrentar realmente que foi um desafio. Muitas pessoas, inclusive, né, levantaram a situação de que era a administração que estava enrolando para receber, e a gente sempre teve uma postura voltada ao processo. O que a gente quer, tanto é assim que em nenhum momento, eu falo isso como jurídico aqui, em nenhum momento na minha petição eu digo que esse dinheiro deveria ter ido para a associação para a gente repassar. Não, sempre respeitamos o que era a decisão do Vanderlei lá em 2022. Então, eu digo assim que agradeço a Deus e digo mais ainda, pela capacidade que Ele nos dá de enfrentar esses desafios e vencer. Hoje, há 9 meses aí que a gente não tem 10 meses, né, presidente? E eu fico feliz de entregar essa possibilidade e a gente dá uma segunda marcha agora para a gente conquistar mais outras coisas, né? Eu só tenho a dizer o seguinte, né, e registrar isso para vocês. Hoje nós temos um representante dentro da associação que nos representa juridicamente, que é o Dr. Alex. Sou muito grato. A defesa dele foi uma defesa brilhante, espetacular. Eu mesmo estava assim, até muito desacreditado, né, porque havia atravessado uma petição e as coisas estavam assim, muito, muito estranhas. Mas, graças a Deus, né, a gente conseguiu, e com o apoio aí do Dr. Alex um trabalho, na verdade, digno e um trabalho profissional e respeitado, né? Eu acho que então, assim, mas estamos com na minha parte é só gratidão, né? E estendo isso, né, em nome dos demais associados e dos colegas, a você. Sim, já que essa conversa ficou mais ou menos informal, e eu acho que é bacana isso aqui, que a gente está trabalhando podcast. Uma gratidão, e essa gratidão, esses acontecimentos positivos, Casper, eles acontecem porque há uma sintonia no nosso trabalho. Né? E eu posso falar isso com toda a verdade, e eles vão concordar. A gente tem um grupo fechado onde a gente discute as questões que a gente vai fazer. Então, quando a gente compartilha as ideias, tudo fica mais fácil. Então, se existe uma fundamentação no agravo do jurídico, é porque isso foi compartilhado as ideias com o presidente, né, presidente? Isso foi compartilhado muitas ideias contigo também. E isso, de fato, na hora que a gente está fazendo o trabalho, ajuda muito, né? Então, mais uma vez, eu me sinto extremamente honrado de estar nessa pasta. Outros desafios virão, presidente, e a gente está firme na loja. Nós temos ainda algumas coisas, né, que não estão não estão alinhadas, né? Isso. Acho que já foi dito na última reunião, né? A gente trouxe alguma coisa, né, que tem uma pendência lá no juizado, né, que a gente tem que trazer isso para cá, esclarecer e mostrar para os associados e para os servidores alguns fatos ainda, né, referente a essa questão aí. Legal. Tá? Gente, é o seguinte, enfim, nós queremos dizer para vocês que o desafio foi muito grande, né? Podemos dizer que já chegamos a um termo, graças a Deus. Amém. Mas isso é fruto, primeiro, da ação de Deus, não abrimos mão disso.
essa gestão não abre mão disso, que nos deu uma equipe integrada para um trabalho suave, laborioso. Laborioso. Pode saber que você teve um trabalho, uma defesa real, consistente, robusta, no interesse e no direito dos nossos associados. Amém. E é aquilo que, fechando aquilo que o vice-presidente falou, realmente haviam forças contrárias. A associação existe para defender o associado e não para trabalhar contra. E é essa representação que hoje vocês têm. Para a consideração final do vice-presidente. É só agradecer, né? Agradecer a você, doutor Alex. Ao Limeira também, né? E hoje nós estamos aqui dentro do sindicato, novamente, como sempre fomos, né? Unidos, e é o que eu venho dizendo, né? Eu acho que nós temos que cada vez mais se unir, porque a união faz a força, e a força a gente busca resolver nossos problemas, né? Se já está difícil hoje, sem estarmos unidos, imagina se tiver uma desunião. É complicado. O resultado vem. O resultado vem, né? É isso. Considerações finais, doutor Alex? Olha, não vou me estender, mas só quero mais me agradecer a confiança. Te conheço há mais de 10 anos. Sei do seu empenho, da sua honestidade, da sua fidelidade, da sua lealdade, presidente. E eu sei, agora, particularmente, o teu objetivo de estar aqui. Então, quando a gente olha para o olho de uma pessoa e vê que ele quer realmente crescer junto com a coisa, quer fazer acontecer, então a gente, como amigo e como profissional, tem que tocar a ideia junto. Também fico muito grato de conhecer o Casper, não conhecia o Casper, um cara também maravilhoso. Então, volto a dizer, minhas considerações finais sem sombra de dúvida, a gratidão pelo espaço, pela oportunidade, e dizer a você, servidor, substituído, que agora sim você tem direito de reaver o teu valor em conta judicial. Ok. Gente, muito obrigado aí pela consideração, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estar junto conosco e acreditar nesse projeto que é de todos nós. Beleza? Um abraço, com Deus. Beijo, tamo junto.